A Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. 10 horas da manhã, a hora certa da informação da nossa região. Muito bom dia para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que até agora ficou com o Jornal Gente. Amanhã tem mais, às 8 da manhã, depois do Primeira Hora aqui na RB e também na tela do Band News TV. O Manhã Bandeirantes abre a partir de agora espaço também para você participar conosco pelo WhatsApp 19 97102 1493, 97102 1493. Você acompanha a nossa programação pelo FM 85.7, a faixa estendida do FM, com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Tem também a nossa plataforma digital Band Play, o aplicativo em que com um toque na palma da sua mão você tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes à disposição. Você acompanha a programação da Rádio Bandeirantes pelo portal bandmulti.com, um giro das informações do Brasil e do mundo e o espaço na aba ao vivo para você também nos ouvir 24 horas por dia. E o nosso canal do YouTube já tem a transmissão iniciada, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ali você pode curtir, se inscrever, compartilhar a programação e também deixar o seu comentário no espaço que está disponível para você no chat ao vivo, fazer conosco a nossa programação regional. 10 horas 2 minutos hoje, quinta-feira, dia 6 de junho de 2024. Acionando ele, Tiago Prudente, bom dia para você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. E eu começo a minha participação hoje. Quero que o ouvinte vá até a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Heitor. Uma cena que me chocou e por isso que eu vou começar falando sobre isso. Cena do Rio de Janeiro, sessão da Câmara do Rio de Janeiro. Sessão online, rolando. Acho que muita gente já viu e quem não viu vai ver. Vereadores lá curtindo a sessão de boa. E aí, sessão online, você sabe, né, Heitor? A gente fica com a câmera fechada, tem gente que fica com a câmera aberta. E aí, um nobre vereador aparece com a câmera aberta numa cena que eu nunca tinha visto estar sendo realizada de modo que aparecesse para valer. Porque o ato que ele estava realizando, vou confessar para você, acontece nas câmaras, no Congresso, nas assembleias, no Executivo. É um ato que muitas vezes os nossos nobres políticos realizam. Só que ontem isso aconteceu de forma real. O nobre vereador estava CAGANDO, literalmente fazendo isso na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Bom dia para você, Heitor Fredo. É o vereador César Maia, do PSD, que já foi prefeito do Rio de Janeiro por 4 mandados. E ontem, durante a sessão plenária da Câmara Municipal do Rio, os vereadores ali acompanhando atentamente, o presidente da casa falando a respeito dos projetos, quando o presidente olha para César Maia, que estava no banheiro, com a câmera aberta, e o presidente, segurando o riso, diz: vereador, por favor, feche a câmera do seu celular, porque está um pouco fora do decoro parlamentar. Episódio que aconteceu ontem, quando era debatido um projeto de lei que reconhece o Mirante da Rocinha como patrimônio cultural da cidade. Ele participava, César Maia, vereador hoje do Rio de Janeiro, remotamente por videoconferência, e o ex-prefeito apareceu nessa situação
tanto quanto constrangedora. Quem presidia a sessão era o vereador Pablo Melo do Podemos. Tiago Prudente, só para fazer um teste, abre a câmera do seu celular aí ou é melhor não? Melhor não, né? Agora, nada do que César Maia estava fazendo ontem não foi diferente do que ele fez como prefeito do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Eu fiquei pensando que ontem a cena que ele mostrou ao vivo é algo que já acontece, né? A gente só viu se materializar entre os políticos, né, Heitor? Novidade, né? Vai que a moda pega. Meu Deus do céu. 10h05. Conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, nos trabalhos técnicos, a mesa de som com Pedro Piscinato, a central técnica com Danilo Capucci e a coordenação de Gil Kleber, para a partir de agora nós girarmos as principais informações de uma quinta-feira com temperaturas mais amenas. Hoje nem agasalho precisei trazer. Embora os termômetros estejam marcando 22 graus, mas a sensação térmica está mais agradável. Ventos de apenas 5 km por hora, umidade relativa do ar na casa dos 68%. Então está um dia para respirar um pouco melhor, com temperaturas que não estão assim tão baixas e a máxima prevista para hoje de 25 graus. A frente fria passou pelo mar aqui no sudeste, não chegou a mudar o tempo no interior de São Paulo e nos próximos dias o tempo continua firme, não há previsão de chuva até o final desta semana. Máxima hoje pode chegar a 25, mas há uma possibilidade de subir um pouquinho mais e com a sensação térmica também de um dia um pouco mais com a cara do Brasil, um pouco menos com a cara da Sibéria, como estava nos últimos dias. Às 10h06, a polícia está atrás de criminosos que praticaram um sequestro relâmpago com desdobramentos em duas cidades, Hortolândia e Campinas. Foi no bairro Remanso Campineiro que um trabalhador que estava com o veículo parado numa esquina, horário comercial, local movimentado, foi abordado por 3 bandidos armados. Um deles dirigia um carro que serviu como escolta para os comparsas. Os outros 2 descem para intimidar essa vítima. Um dos criminosos entra no carro desse homem, que é obrigado a pular para o banco do passageiro. Eles passam horas com essa vítima, com esse homem sendo obrigado a fazer transferências bancárias via Pix, um prejuízo de R$15 mil. E pelo menos até aqui, um deles está preso. E a polícia trabalha para prender o segundo que aparece na imagem e chegar ao terceiro que estava dentro do veículo, já apreendido também pelo BAEP da Polícia Militar. O repórter Everton Ramos conta mais detalhes sobre o crime da chamada Gangue do Pix que segue agindo na região. Everton. Estacionado, o motorista aguarda dentro do carro prata. Um veículo preto vem, para ao lado e um homem sai pela porta de trás. O bandido anuncia o assalto, abre a porta do veículo e a todo momento coloca a mão na cintura, fazendo menção de estar armado. Um outro criminoso desce do automóvel e exige que a vítima vá para o banco do passageiro. Com o comparsa no comando do carro da vítima, o homem de blusa cinza volta para o veículo dos criminosos. Os bandidos fogem do local nos 2 carros, com a vítima sequestrada. A vítima e o carro foram deixados aqui no Padre Anchieta, em Campinas. Enquanto esteve nas mãos dos criminosos, o motorista foi levado para um cativeiro, mantido em cárcere privado e obrigado a fazer transações via Pix, no valor de R$15 mil. Durante patrulhamento, a polícia abordou em uma rua um homem parecido com o de blusa azul que participa da ação. Ao ser indagado, o criminoso confessou ser ele o autor do roubo, bem como levou a equipe do BAEP, onde estaria um segundo autor. Ele já tinha passagens por roubo e receptação. A prisão aconteceu no bairro Remanso Campineiro, em Hortolândia. Na residência do outro suspeito que está foragido, a polícia localizou o carro usado pelos bandidos. No interior do veículo, aparelhos celulares e esse revólver calibre 32 com 6 munições intactas. A vítima reconheceu sem sombra de dúvidas tanto o criminoso quanto o armamento utilizado aí durante o sequestro. Além do criminoso de blusa cinza que aparece nas imagens, a polícia tenta identificar e localizar o motorista do carro usado na ação. O caso foi registrado no plantão policial de Hortolândia.
Outra ação violenta registrada nas últimas horas aconteceu em Nova Odessa. Um caminhoneiro que veio de Minas Gerais fazer entrega na região metropolitana de Campinas utilizou um aplicativo que hoje muitos motoristas têm trabalhado como uma ferramenta extra de trabalho. Como funciona? É um frete que você contrata de um caminhoneiro que já está em determinado município. Então, ele vem para Nova Odessa descarregar os produtos comprados por uma empresa da cidade. Para não voltar com o caminhão vazio, é feito um acordo para que essa pessoa leve uma carga de Nova Odessa até o Triângulo Mineiro. Só que essa negociação era uma emboscada. O motorista do caminhão percebeu de cara que criminosos iriam fazer um sequestro relâmpago. Ele estava com uma faca. Utilizou essa faca para tentar golpear os dois homens que ali estavam tentando iniciar esse sequestro. Só que um deles estava armado e tirou a vida desse trabalhador. A Lucimeire Ramalho conta pra gente detalhes dessa história que também foi descoberta pela percepção dos policiais da cidade. Porque os dois homens golpeados com faca tentaram fugir da cena do crime. Um deles foi a um batalhão da polícia dizer que ele era vítima, que ele havia sido assaltado e que o ladrão tinha esfaqueado. Mas antes que desse tempo da história colar, a polícia que já estava na cena do crime viu rastros de sangue e chegou ao segundo ladrão. E esse contou tudo o que havia acontecido, derrubando a história do comparsa. Lucimeire Ramalho está conosco para contar um pouco mais desse caso com os dois homens presos, mas infelizmente com a morte de um trabalhador que veio fazer uma entrega na região. Lucimeire. Oi, Heitor, exatamente isso. Esse latrocínio aconteceu aqui em Nova Odessa, no Jardim Flórida. Esse caminhoneiro de 40 anos saiu de Uberaba e veio para Nova Odessa com uma carga de trigo. Essa carga iria ser entregue aqui nesta indústria. Assim que ele chegou na cidade, deu entrada aqui no município por volta de 6h15 da manhã. Por volta de 6h40 já estacionou o caminhão aqui para esperar a empresa abrir. E foi nesse momento em que os bandidos chegaram. Mas o que aconteceu? Ele veio para cá com essa carga e para não voltar com o caminhão vazio para o Triângulo Mineiro, ele foi contratado por uma suposta empresa por meio de um aplicativo de frete para voltar com uma outra carga, para não voltar vazio. E aí eles combinaram justamente o momento em que ele faria a entrega aqui e depois pegaria essa carga para poder voltar. Então os bandidos, dois homens, um de 20 e outro de 27 anos, eles sabiam que o motorista estaria nesse ponto aqui, ele foi abordado aqui. Eles vieram até aqui com um carro dublê com placa falsa. No momento em que eles chegaram, o motorista desceu do caminhão para cumprimentá-los e assim foi rendido. Os dois bandidos colocaram esse homem de 40 anos dentro do carro para levá-lo para algum lugar, para um cativeiro. A polícia acredita para fazer saques via Pix e compras também pela internet. E nesse momento o motorista que estava armado com uma faca acabou então golpeando os dois bandidos. Foi uma confusão neste ponto aqui. Os bandidos acabaram descendo do carro já esfaqueados, mas um deles estava armado, estava com um revólver e atirou contra esse homem. Foram pelo menos 5 tiros, não houve tempo de socorro. Essa vítima, um homem de 40 anos, acabou morrendo dentro do carro. Depois disso, os bandidos tentaram fugir, viu, Heitor? Mas antes disso, o carro acabou descendo depois dessa confusão toda e bateu neste outro caminhão que estava estacionado aqui neste ponto. Dá só uma olhada, ainda tem muita marca de sangue. Aqui neste ponto, o carro ficou totalmente destruído e as marcas de sangue, pedaços também do carro, ficaram por aqui. Um dos bandidos acabou pedindo ajuda a um outro carro aqui próximo. Esse motorista, não se sabe quem é ele, acabou deixando o bandido ferido em uma base da Polícia Militar e o socorro, então, foi chamado para levá-lo até o hospital. Depois disso, então, essa ocorrência chegou para a Polícia Militar. Assim que os policiais chegaram aqui, viram a cena, o homem de 40 anos já morto dentro do carro e aí então linkaram com esse outro homem que tinha pedido socorro e viram também várias manchas de sangue que desciam aqui por essa rua que fica bem em frente à empresa e seguindo as manchas de sangue, os policiais conseguiram chegar então a um outro bandido que estava escondido em uma construção próxima daqui, embaixo de uma lona. Assim que os PMs chegaram, o bandido então já se entregou, disse que havia então aí praticado o golpe do falso frete, que foi ferido e pediu então para ser levado ao hospital. Foi levado ao hospital também, Hospital Municipal da cidade, onde segue lá em atendimento com escolta policial.
também. Então trata-se desse golpe do falso frete, viu, Heitor? Infelizmente esse homem de 40 anos acabou morrendo, não houve tempo do socorro. Segundo o capitão da Polícia Militar que conversou com a gente aqui, ele foi atingido por pelo menos 5 tiros de arma de fogo e acabou então morrendo no local. E fica aí então até a dica, né, da Polícia Militar, Heitor, que os motoristas tomem cuidado com esse tipo de contratação, né? O policial até disse que é importante para o motorista voltar para a cidade dele com uma carga para não ficar aí no prejuízo, não voltar vazio, mas tem que haver todo um cuidado na hora dessa contratação para não cair nesse tipo de golpe, que infelizmente aqui em Nova Odessa terminou com esse latrocínio, Heitor. Eu volto com você. Muito obrigado, Lucimeire Ramalho. Por isso, Tiago Prudente, cada vez mais importante investir na inteligência para a Polícia Civil ter condições de investigar quadrilhas que utilizam de informações privilegiadas, estratégias para abordagens a vítimas, como a gente viu nesses 2 casos, e se infiltram em plataformas como essa, que para o trabalhador é uma forma de ganhar um dinheiro extra. É absolutamente justo e que, assim como, por exemplo, um motorista por aplicativo. Se você pedir uma corrida agora de Campinas para Hortolândia, esse motorista ele vai rodar na cidade de Hortolândia para fazer um dinheiro antes de voltar para a cidade. Se for, por exemplo, uma cidade que tem pedágio, de Campinas a Jaguariúna, esse motorista muito provavelmente vai tentar também um passageiro que esteja buscando uma corrida de Jaguariúna para Campinas, para ele não voltar com o carro vazio, tendo que pagar o pedágio, a gasolina. Então, são estratégias de quem trabalha muitas vezes por conta própria, de quem depende dessas corridas, desses fretes, para sustentar a própria família. Só que os bandidos, sabendo disso, criam verdadeiras emboscadas. Por isso que é importante que haja fiscalização das plataformas, acompanhamento de quem realmente é trabalhador e está usando essa ferramenta e um serviço de inteligência da polícia que precisa cada vez mais avançar nas tecnologias e na forma de ter acesso a essas informações antes que casos trágicos como esse se repitam. Eu acho que é um ponto muito importante, porque esse tipo de golpe também, emboscada, na verdade, né, acontece também, como você bem lembrou, com motoristas de aplicativo, em que que os criminosos fazem um cadastro fictício, conseguem chamar o motorista e o motorista vai pegar alguém, também é emboscado. E aí, eu acho que o ponto principal é a fiscalização dessas empresas de aplicativo, que proporcionam esses aplicativos. Como é que essas pessoas conseguem fazer esses cadastros que são em nome de laranjas, fictícios, mentirosos, e ninguém faz a checagem desse cadastro? Acho que esse é um ponto importante e que precisa, sim, de uma fiscalização, precisa, sim, de uma segurança rígida. Muitas vezes os aplicativos se aperfeiçoam, pedem para fazer aquela foto facial, uma selfie para comprovar que é a pessoa, mas mesmo assim esses grupos criminosos conseguem burlar esse sistema e conseguem fazer esses cadastros. Como? Como que eles conseguem fazer esses cadastros? É igual no aplicativo do banco. Se você for usar o aplicativo do banco para fazer um empréstimo, você não consegue, não tem a autorização ou até mesmo não tem saldo para fazer o empréstimo. Mas se você tem o celular roubado, a quadrilha que rouba o seu celular consegue. Como assim? Então, acho que é uma questão também de segurança dessas empresas, desses aplicativos, dessas plataformas. E claro que a gente sempre cobra aqui investimento na Polícia Civil para investigação. Investigação é sempre o melhor caminho, porque uma polícia que investiga, que tem estrutura para investigar, sem dúvida nenhuma, vai impedir que a polícia que faz o trabalho ostensivo, que é a Polícia Militar, precise agir. Porque quando você investiga, você evita que o crime aconteça. E há um avanço na investigação de um assunto que nós trouxemos nesta semana, a história de um homem agredido por conta de discussão entre vizinhos, isso por apenas o latido de um cachorro. Nós, nesta semana, contamos a história desse homem que estava trabalhando em uma adega em Sumaré quando foi surpreendido por 3 pessoas. 2 homens, uma mulher. Um desses homens
morador do mesmo prédio que ele, na cidade de Sumaré, a mulher esposa, e um terceiro que aponta uma arma e se apresentava como policial para intimidar este trabalhador. A gente dizia que havia uma investigação para saber se de fato esse homem é ou não um policial que estaria usando a arma, inclusive, da corporação para intimidar alguém por conta de latido de cachorro. E a Polícia Civil confirmou que aquela pessoa, aquele homem, é um policial militar que aparece nas imagens dando socos, chutes e apontando a arma para esse homem de 51 anos. Ele é cunhado do vizinho que também estava presente nessa cena de violência. Os dois se desentenderam no primeiro momento dentro dos próprios apartamentos, dentro do condomínio no Jardim Recanto dos Sonhos, e horas depois a cena se estendeu para o local de trabalho. Câmeras de segurança registraram a chegada desse trio, com as agressões sendo feitas principalmente por parte do policial militar. A gente mantém contato, inclusive, com as vítimas que ontem foram até a cidade de Americana, a vítima, no caso, junto com a esposa, para fazer o teste, o exame de corpo de delito. E já foi relatado que há um vídeo que mostra o barulho de bombinhas que foram lançadas pelo vizinho contra o cachorro, que teria ficado assustado com a situação e, por isso, latido ainda mais. Agora, nos próximos dias, o policial militar deve ser ouvido também pela Polícia Civil, pela ameaça que foi feita, e um inquérito deve ser aberto dentro da Polícia Militar para investigar esse comportamento, para investigar a conduta de um agente da lei que usa a arma profissional, que usa o seu poder de polícia para uma cena de violência absolutamente gratuita. Nós falávamos muito, Tiago, a respeito da falta de diálogo, do quanto as pessoas parecem ter percebido cada vez mais que a violência é um caminho para esse tipo de discussão, o que está completamente equivocado. Mas quando a gente está falando de um agente da lei, ele, por obrigação, precisa ter esse bom senso. Ele, por força da profissão que ele exerce e do direito que ele tem de andar armado, ele tem que entender que ele não é um cidadão normal. Exatamente, acho que esse é um ponto central e torna essa história ainda mais grave, porque ele foi dar uma de xerife lá, né? Foi dar uma de xerife nessa situação e é basicamente isso. Tentou ali, por ser policial, por estar armado, se impor, se colocar como alguém superior. E é pelo contrário, se ele não sabe, ele é um servidor público, que tem inúmeras responsabilidades, ainda mais por participar do braço do Estado que exerce força, que é a polícia. Então acho que, sem dúvida nenhuma, e eu já falei isso aqui outras vezes, Heitor, agentes do Estado que fazem aí parte desse braço do Estado, que exerce força, que tem o direito e andam armados porque exercem profissões de risco, sem dúvida nenhuma, precisam sim saber que a sua responsabilidade é ainda maior. A carga de responsabilidade de um policial, seja na hora do trabalho ou seja fora dele, é maior do que qualquer outro servidor, porque ele tem essa função de exercer exatamente essa força do Estado para controle e tá ali colocando a sua vida em risco todos os dias. Em situações como essa, demonstra que essa pessoa não está preparada para ser policial, não está preparada para andar armada, não está preparada para vestir a farda da polícia militar, porque se estivesse, não teria entrado nessa confusão, porque se estivesse, teria falado para o cunhado dele, né, que olha, isso não se resolve dessa maneira, mas não foi isso que ele fez. Por isso que eu defendo aqui sempre que, nesses casos, as punições sejam ainda mais fortes, porque ele usa do cargo, ele usa da arma, ele usa da autoridade que ele tem já pelo cargo que ele exerce, exatamente para fazer esse tipo de situação que é lamentável. Muito triste, e eu espero que a Polícia Militar também abra um inquérito para investigar a ação desse policial, mesmo que não estava em serviço, mas ele acabou utilizando a autoridade dele como policial, né, Heitor?
Horas da manhã, 24 minutos, 10h24. Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre um evento que acontece amanhã e sábado em Campinas, a etapa municipal da Conferência Nacional das Cidades. Um espaço também para a população apresentar sugestões para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Obras que já deveriam ter saído do papel, problemas que as pessoas identificam no bairro, no caminho para o trabalho e que podem ser apresentados às autoridades para isso ser colocado também dentro de um planejamento. A gente vai entender melhor como funciona esse evento na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Você sabe como o Hospital São Luís Campinas consegue oferecer o mais alto padrão de cuidado? Temos uma gestão centralizada, que compartilha serviços e boas práticas em todo o Brasil. Assim, conseguimos investir ainda mais na qualidade da assistência. Tudo para que você tenha o melhor cuidado. Em Campinas, a qualidade Redditor você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em www.reddor.com.br. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do RECAP, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. O MasterChef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A quinta semana de Operação Inverno da Prefeitura de Campinas, que teve início em 1º de maio, resultou em 703 abordagens a pessoas em situação de rua na cidade. O motivo foi a intensificação do frio nas 2 últimas semanas. Desde o início da operação, foram mais de 2.000 abordagens, quase 3.000 cobertores e 408 abrigamentos no Samim. A Operação Inverno é um serviço de acolhimento à pessoa em situação de rua no município de Campinas por meio do SOS Rua. O serviço funciona durante a Operação Inverno de domingo a domingo no município, de segunda a sexta das 8 à meia-noite, nos finais de semana e feriados das 6 da tarde à meia-noite. Caso alguma pessoa veja um morador em situação de rua necessitando de abrigo, pode acionar o serviço das 8 da manhã às 6 da tarde no número 19 3253 4512. A partir do horário noturno, o serviço pode ser acionado das 6 horas da tarde às 9 horas da noite pelo WhatsApp 19 999 84 6496. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Redditor na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 28 minutos, de volta com Manhã Bandeirantes. Neste final de semana, já começando amanhã, mas também se estendendo para o sábado, Campinas vai realizar a etapa municipal da Conferência Nacional das Cidades, com propostas para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Para a gente entender um pouco mais como vai funcionar esse evento, esse encontro, como vão funcionar esses debates, o nosso convidado nesse momento é o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas, Marcelo Colucini. Secretário, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia para o senhor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, é o Thiago, né, que está falando? Heitor Fredo, Thiago Prudente, a gente vai tirar algumas dúvidas com o senhor a partir de agora, secretário. Então tá ótimo. Bom dia, Heitor, bom dia, Thiago, bom dia aos ouvintes.
e estamos à disposição aqui para esclarecer as dúvidas que surgirem. Essa conferência municipal ela é aberta para toda a comunidade, com sugestões, debates sobre as propostas do município para essa política nacional de desenvolvimento urbano. Já foram enviadas algumas dessas propostas? Como foi esse diálogo para que alguns desses assuntos já fossem previamente antecipados? E quem ainda tiver interessado, qual o tema central para a gente entender o que vai ser discutido, secretário? Vamos lá, já recebemos mais de 50 propostas, né, nessa fase prévia, e no dia da conferência, que será no dia 8, né, lá na Estação Cultura, também poderão ser apresentadas propostas ali no momento. E os temas são os mais variados. A gente pode falar de habitação, mobilidade, segurança, mudança climática. Então, realmente trazer quais são os problemas da cidade para a gente poder discutir, chegar num consenso, levar isso depois para uma etapa que é a estadual e depois para uma etapa nacional. Então, os temas são abertos e estão relacionados aí às políticas públicas. Tiago Prudente, Marcelo Colucini, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas, conosco no Manhã Bandeirantes. Muito bom dia, secretário. Muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria que o secretário falasse para a gente, até para o ouvinte ter uma ideia mais prática, que tipo de propostas que a população leva nessa conferência municipal? São propostas práticas, são propostas gerais, por exemplo, construção de um conjunto habitacional? Como é que é isso? Que tipo de propostas são essas? Só para a gente entender e também para quem quiser participar ou fazer uma proposta, também entender que tipo de material levar. São propostas mais gerais ou propostas mais específicas para algumas regiões da cidade? Tiago, tem de tudo, tá? Tem propostas muito específicas que falam até da rua onde a pessoa mora, com algum problema específico, e são propostas maiores que englobam, por exemplo, a revogação de uma lei, a alteração de uma lei, a lei de expansão urbana, é um assunto que está sendo bastante levantado aí nos questionamentos prévios, tem a questão de mobilidade, saúde, habitação, e aí essas pautas, elas são mais gerais, mas também existem pautas muito específicas, como eu comentei com você, de uma rua, de coleta de lixo, então é bem aberto, né? E aí lá no dia da convenção, a dinâmica ouvir, pegar todas essas propostas, avaliar as propostas mais relevantes para poder chegar numa lista, né, num rol de propostas que possam ser depois levados para uma próxima etapa. Nós estamos num período em que há muita discussão a respeito do planejamento urbano aliado à sustentabilidade ambiental, com as emergências climáticas em função do que a gente viu também no Rio Grande do Sul. Isso também será tema da Conferência Nacional das Cidades e como Campinas vem se planejando para o futuro associada na cidade a essa política também de sustentabilidade. Heitor, eu acho o seguinte, hoje dentro da Conferência da Cidade esse é o principal tema, tá? É o tema que está sendo mais discutido, até por tudo que está acontecendo, né, no Rio Grande do Sul aí nesse momento. E tanto que uma das apresentações que serão feitas amanhã, né, amanhã a gente tem uma primeira etapa, que é uma abertura que é feita no IAC, onde serão feitas palestras às áreas de habitação, segurança, mudanças climáticas e mobilidade. E essa palestra que vai ser feita pela Secretaria de Meio Ambiente, ela vai falar do PLAC, que é o Plano Local de Ação Climática, que foi um plano que foi elaborado com muito cuidado, muito detalhado, e trata exatamente dessa questão da adaptação e da resiliência a esses efeitos que nós estamos sofrendo atualmente. Então esse eu acho que hoje é o principal tema da Conferência das Cidades. Secretário, já que o senhor mencionou a questão da expansão urbana, que na Câmara deu polêmica, eu queria que o secretário explicasse, porque é o seguinte, né? A Prefeitura argumenta que a expansão urbana é principalmente para a construção de empreendimentos de interesse social.
A oposição diz que isso vai colocar em risco áreas de preservação ambiental, porque expande demais, coloca áreas importantes da cidade de Mananciais em risco. Exatamente o que vai acontecer com essa expansão urbana? Porque essa justificativa de empreendimentos de interesse social serão apenas empreendimentos de interesse social, ou a iniciativa privada também vai poder fazer outros empreendimentos com essa expansão urbana aprovada? Tiago, importantíssima essa sua pergunta. Eu acho que é um momento interessante para a gente poder esclarecer algumas coisas. Primeira coisa é o seguinte: no momento a gente não está discutindo a expansão urbana. A expansão urbana ela já foi aprovada lá atrás através da Lei 207, que é do ano de 2018, tá? Então, nem agora, nesse momento, a prefeitura não está aumentando o perímetro urbano. O que está sendo feito nesse momento, nesse projeto de lei que teve uma primeira votação há 2 semanas e vai ter agora, acho que nos próximos dias, a segunda votação? Estão sendo colocadas restrições ambientais para essa área de expansão urbana. Então, hoje, se a cidade toda você tem 20% de área permeável, para essa área de expansão urbana, essa questão de permeabilidade ela vai chegar até 35%. Então, são restrições, essas áreas de expansão urbana elas terão restrições a mais do que o resto da cidade, exatamente para ter essa preocupação com essas questões ambientais. A expansão urbana ela não se limita a empreendimentos de interesse social, tá? Não é exclusivo empreendimentos de interesse social em área de expansão urbana. O que acaba acontecendo é que você tendo mais áreas, quando você tem menos áreas, você tem um menor número de áreas para poder fazer o empreendimento. Isso acaba encarecendo. Quando você acaba aumentando o perímetro e colocando áreas novas, você acaba tendo a possibilidade de novas áreas para empreendimentos sociais, porque os custos das áreas acabam sendo menor. Você aumenta a oferta de áreas no mercado. Então é por isso que foi utilizado essa decisão de aumentar o perímetro no ano de 2018. Então você aumenta a quantidade de áreas na cidade passíveis para empreendimentos imobiliários, aumentando a oferta das áreas, você acaba diminuindo o custo e aí possibilita a implantação de empreendimentos imobiliários de interesse social. Nós estamos conversando... Diga, Tiago. Só para apresentar aqui para o nosso ouvinte que está chegando agora, nós estamos conversando com Marcelo Colucini, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Tiago Prudente. Secretário, e ainda nesse ponto dessa lei, em 2018, quando ela foi aprovada, que também foi muito polêmica, por exemplo, a região onde eu cresci, que fica numa região periférica de Campinas, próxima a Jaguariúna, foi uma das áreas afetadas, possibilitando a chegada de mais empreendimentos por lá. Qual vai ser o impacto para essas regiões? Porque eu não vejo, e aí eu estou falando como alguém que conhece essas áreas que são afetadas, planejamento nenhum da prefeitura com a chegada desses empreendimentos, possíveis empreendimentos, para trazer mobilidade, trazer estrutura para essas áreas. Eu sei que quando o empreendimento chega, ele tem que fazer ali a sua contrapartida. Mas, por exemplo, vou pegar o bairro ali, a região do Recanto dos Dourados, o Gargantilha, e quem mora naquela região e está nos ouvindo, há o anúncio de vários empreendimentos ali na região. E a Campinas Mojimirim, que não é responsabilidade da prefeitura, já provoca um trânsito enorme de manhã. E só chegam mais condomínios e nenhuma ação. E mesmo que a rodovia não faça parte da responsabilidade da prefeitura, quem aprova os condomínios são a prefeitura. Não há esse planejamento de um problema que já existe e vai se agravar. Eu acho que essa é uma preocupação de todo mundo que mora nessas áreas que já tem uma estrutura menor do que quem mora mais próximo da região central. Como é que está isso, secretário? Tiago, quando você começou sua fala, você falou uma coisa que é importantíssima. Quando o empreendimento vai ser instalado em uma região mais afastada, ou seja, que ela não está encostada na malha urbana, e aí você tem a região do Recanto dos Dourados, a região do Gargantilha, o empreendedor, se ele optar por fazer esse empreendimento nesse momento, ele tem que garantir toda a infraestrutura para aquele empreendimento. E aí inclui água, esgoto, energia, asfalto, mobilidade. Tudo isso ele tem que é exigido dele para que esse empreendimento seja aprovado, tá?
Em relação à SP-340, Ademar de Barros, existem muitas obras previstas para essa rodovia, que a gente tem contato com a concessionária e com a Artesp, desde a construção de marginais, a construção de algumas pontes, alguns viadutos, para melhorar esse trânsito, né, que hoje existe lá. E além de uma preocupação que aí é do município, e aí com a implantação desses empreendimentos, a gente consegue exigir que novos viários sejam construídos para a gente diminuir o fluxo viário nas rodovias. Então, são rotas alternativas que já estão dentro do planejamento, elas já estão no plano diretor e elas são executadas de acordo com o andamento dos empreendimentos. Então, qualquer novo empreendimento que vai ser feito, se tem uma diretriz viária passando por perto dele ou que precisa dela para ele ser interligado, vai ser exigido que ele faça isso antes de ser aprovado. E aí assim é a dinâmica do que a cidade vai, porque hoje a cidade em si ela não tem como absorver todas essas obras. Então a gente acaba repassando essas obras como medida mitigadora para os empreendedores. 10h40, nós conversamos com Marcelo Colucini, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, falando sobre projetos da cidade, sobre esse evento que vai acontecer amanhã e no sábado, dia 7 e 8 de junho, a etapa municipal da Conferência Nacional das Cidades. Só para a gente concluir esse nosso bate-papo, secretário, os ouvintes aqui nos perguntando também sobre a possibilidade de participarem desse evento, de levarem essas sugestões. Mesmo quem não se inscreveu previamente, quem não faça parte de um conselho da cidade que já tenha participado das reuniões anteriores, é possível acompanhar esses dois eventos? É possível ainda enviar sugestões para a Conferência das Cidades? Com certeza, Heitor, e é muito importante a participação popular. Aí eu faço até um convite para que todos os ouvintes estejam presentes, tanto no IAC, no dia 7, onde vão ser apresentadas algumas pautas relacionadas à habitação, relacionadas à mobilidade, segurança e meio ambiente, como no dia 8, na Estação Cultura, e aí, a partir das 8 horas da manhã, vai ser feito um credenciamento, as pessoas que ainda não estiverem inscritas poderão se inscrever lá no momento, e assim como levar as suas propostas. Será o dia inteiro, vai começar às 8, com previsão de término às 18, e aí todas as propostas serão avaliadas por grupos de trabalho, depois levadas para uma votação em plenário, e eleitos delegados municipais que irão participar da conferência estadual que vai ser realizada na cidade de São Paulo. Então é importantíssima a participação aí de toda a população e a inscrição está aberta no momento do início da conferência e quanto mais gente estiver presente, para nós é melhor. Muito obrigado, secretário, pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho para o senhor e para toda a equipe da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Nós que agradecemos aí o espaço e estamos à disposição aí quando precisarem. Um abraço. Agora, 10h, 42 minutos. Nós vamos repercutir daqui a pouco mais também sobre esse assunto com os nossos ouvintes participando conosco aqui dentro do Manhã Bandeirantes. Mas antes tem um chamado do Rio Grande do Sul, cidade de Porto Alegre. A repórter Paula Neyman está acompanhando a expectativa pela chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à capital do Rio Grande do Sul, nessa que será a 4ª visita do presidente às áreas mais afetadas pelos temporais, pelos alagamentos, com visitas às cidades também de Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio, no Vale do Taquari. Paula, bom dia, prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Conta pra gente um pouco mais sobre a expectativa para essa visita e o encontro com as autoridades gaúchas. Paula. É isso aí, bom dia. Nesse momento, então, a gente aguarda a chegada do presidente Lula aqui ao Rio Grande do Sul. Ele fará uma viagem principalmente no Vale do Taquari hoje, nas cidades de Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio. Essa é a 4ª viagem, então, do presidente Lula aqui, depois que as enchentes começaram. E é muito importante ele acessar aquela região, já que ainda tem 25 pessoas desaparecidas no Vale do Taquari, uma região que foi realmente muito afetada. Conforme tu falaste, Regina, ontem em Brasília, o governador do Rio Grande do Sul pediu mais uma ajuda financeira, então, ao governo do presidente, então, né, o presidente Lula. De acordo com ele, mais de 90% das empresas e dos contribuintes foram afetados
pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, o Estado tem, nesse momento, mais custos com limpezas, com reconstrução do Estado e também com a ajuda humanitária que tem sido feita através de auxílios. O resultado, então, é uma perda estimada em 22 bilhões de reais neste ano. E por isso, então, o governador Eduardo Leite pediu ao Planalto pelo menos 10 bilhões de maneira emergencial para o pagamento dos servidores do Estado e também para continuar o trabalho humanitário aqui com a população. Ele defendeu a implementação de medidas que foram implementadas na época da pandemia, como um programa de manutenção de emprego para gerar renda, então, direcionado principalmente ao setor produtivo. Ele também, nesse encontro com o presidente e outros governadores, pediu a criação de um auxílio emergencial para os trabalhadores. Hoje, então, no avião presidencial, o governador Eduardo Leite estará junto para que faça uma reunião privada, então, com o presidente Lula. Quem também estará com o presidente Lula nesta manhã de quinta-feira é o prefeito Sebastião Melo. O prefeito, então, divulgou através das suas redes sociais, há cerca de 10 minutos, que está indo, então, a Canoas para conversar com o presidente Lula e falar, então, apresentar um balanço de todas as questões aqui da cidade de Porto Alegre. Muito obrigado, Paula Neyman, falando do Rio Grande do Sul a respeito dessa visita do presidente Lula, expectativa para anúncios também em relação à reconstrução do Estado, em relação à garantia de empregos, que foi um apelo feito pelo governador Eduardo Leite. Afinal de contas, as enchentes afetaram praticamente todos os setores da economia do Estado. Nós estávamos nesses últimos dias e continuamos falando muito a respeito, por exemplo, do arroz, mas tem uma outra área que também foi muito afetada, que é a da agricultura como um todo, incluindo as vinícolas, que são tão fortes para a economia gaúcha e que são uma marca também da cultura do país. Uma dessas vinícolas muito afetadas, uma das principais do estado, Vinícola Cárdenas, que está também numa fase de reconstrução, que está também numa fase de recuperação e de análise daquilo tudo que foi pedido. Para a gente entender um pouco mais como as chuvas no sul também impactaram o setor de vinhos, o setor dessa área tão importante para a economia, nosso convidado aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas é o César Moia, da Moia Wines, que vai contar um pouquinho para a gente também a respeito do que os produtores do Rio Grande do Sul estão passando nesse momento, César, e de como isso impacta para algo tão forte que é, na cultura brasileira, o vinho da Serra Gaúcha. Bom dia para você, César. Opa, bom dia, Alfredo. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado por abrir esse espaço maravilhoso para a gente, nesse gigante da comunicação brasileira, né? Você falou muito bem, né? A Cárdenas, ela sofreu bastante, né, com esse problema que está ainda afetando, né, o Rio Grande do Sul. Só para você ter uma ideia, somente a semana passada, né, o senhor Cárdenas, ele conseguiu ir no CD dele lá de Porto Alegre, né, porque ele não tinha como entrar, né, entulhos, água, e quando ele entrou, até ele mandou uns vídeos para nós, que a gente até encaminhou para você, dar uma avaliada, perdeu tudo, perdeu equipamentos, perdeu vinhos, uns vinhos maravilhosamente embalados em caixas de madeira, tudo isso foi embora, perdeu. E assim, uma tristeza muito grande. Logo depois que ele fez esse vídeo, ele mandou pra gente, ele ficou tão desesperado que ele até infartou, o senhor Cárdenas. Ele infartou, está bem, está no hospital, certo? Mas a perda dele foi muito grande a perda dele, né? E até por isso que a gente está fazendo um evento este final de semana, na próxima sexta-feira, lá na Moia Wines, com os vinhos da Cárdenas, que são vinhos premiadíssimos no Brasil, certo? São vinhos com duplo ouro, são vinhos que foram eleitos o melhor vinho do Brasil, e é uma forma que a gente tem, né, como empresário da área do vinho, né, de poder ajudar os nossos amigos, os nossos irmãos lá do Sul. E o senhor tem contato, claro, com muitos produtores, além do Cárdenas, também com outros produtores que acredito que tenham passado por uma situação muito parecida. Isso
pode impactar de alguma forma também a distribuição para os próximos meses, a chegada desses vinhos a locais onde antes havia mais facilidade pela venda, pelo consumo, pela qualidade que a gente sabe que tem também o vinho do Rio Grande do Sul? Então, alguns, né, produtores tiveram problema, mas uma grande maioria, eles tiveram a felicidade de não ter os seus vinhedos afetados e as suas plantas onde estão verificadas os vinhos não foram afetadas, né? Nós trabalhamos lá na Moia Wines com quase 10 produtores do Sul, aliás, o Brasil produz vinhos maravilhosos, não só os espumantes que são premiados no mundo inteiro, mas também os vinhos brancos, rosés, os vinhos tintos, né? Mas, de uma forma geral, toda a economia está sendo prejudicada, certo? O próprio transporte, a mercadoria que sai lá de baixo para vir para cá, as estradas bloqueadas, a dificuldade foi assim generalizada, né? Foi generalizada, certo? Agora, César, você falou a respeito desse evento que terá a degustação da Vinícola Cárdenas, uma das mais impactadas com as chuvas no Rio Grande do Sul. Conta um pouquinho mais pra gente como é que vai ser e acontece amanhã no Cambuí, sede da Moia Wines aqui em Campinas. Isso, ali na Rua Bandeirantes, né, 174, acontece a partir das 16 horas, a gente vai receber, né, o embaixador da Cárdenas aqui, na nossa região, onde serão degustados 5 rótulos. Então a gente vai ter na degustação um espumante, né, muito bom, um chardonnay, um vinho branco e 3 vinhos tintos premiados. Aliás, eu até trouxe para você aqui um vinho Pinot Noir, que foi eleito o melhor Pinot Noir do Brasil, que estará também nesta degustação. Uma outra uva muito rara que o brasileiro não conhece, ela se chama Rebot, certo? Pouquíssimo conhecido dos brasileiros. Ela é um cruzamento das uvas Merlot e Teroldego. Teroldego é uma outra uva que o brasileiro também não conhece, né? E que assim produz um vinho excepcional. Portanto, amanhã esse evento também com a degustação dos produtos dessa empresa impactada pelo Rio Grande do Sul em função das enchentes. O evento começa às 4 da tarde, né? Perfeito, começa às 4 da tarde, das 4 até às 7, né, às 19 horas. É um evento que a gente cobra um valor simbólico de R$50, cashback total na compra dos vinhos e o nosso cliente que for ao nosso evento vai receber todas as informações sobre cada um dos 5 rótulos que serão degustados pelo próprio embaixador da marca, né? Nós conversamos com César Moia, da Moia Wines, a respeito do impacto dos temporais, das enchentes do Rio Grande do Sul para a indústria também do vinho, para a produção desse patrimônio do Brasil, que é o vinho também da Serra Gaúcha, e sobre esse evento em Campinas, associado também a essa empresa. César, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Sempre um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom evento e bons vinhos para vocês. Olha, eu aqui, por favor, eu até gostaria que você visse esta maravilha. Olha aí, Tiago Prudente, já temos aqui um vinho para a gente também degustar. Eu vou deixar para você porque eu não bebo, mas tenho certeza que Interpreto bebe bem, hein? Ô, Thiago, tá acabando comigo. É que Thiago. você é novo ainda, viu, Thiago? Você ainda vai beber um vinhozinho de vez em quando, viu, Thiago? Vinho Meninas do Vinhedo. Muito obrigado, César. Obrigado mesmo. Esse aqui certamente vai ser muito bem degustado. Vinho que vem aqui do Rio Grande do Sul, Mariana Pimentel. Né? Isso. Fica lá na... a Mariana Pimentel, ele fica lá na Serra do Sudeste e esse município de Mariana é onde tem os vinhedos da Cárdenas. Só mais um detalhe, viu? Uhum. Como o nosso objetivo é sempre poder ajudar, nós estamos programando um evento apenas com os vinhos do Rio Grande do Sul, onde a gente vai receber aí uns 4 produtores, um evento só para o Rio Grande do Sul. Mas assim, através das nossas mídias sociais a gente vai divulgar este evento, porque a gente precisa acertar quando eles poderão vir, etc. Mas vai ser um evento
muito interessante. Quem quiser acompanhar mais e a expectativa desse evento, pode seguir Moia Wines no Instagram. No Instagram, perfeito. César, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo presente, que será muito bem aproveitado. Tiago Prudente, eu mando para você um Guaraná, então, já que você não degusta um vinho, eu faço o esforço aqui desse vinho, esse presente especial que o César mandou. Um abraço, Tiago. Um abraço, César. Fico agradecido, Heitor Fredo, que sem dúvida nenhuma vai aproveitar, César, esse vinho muito e muito bem. E apareça lá na nossa loja, você também, viu? Leva o Fredo lá. Vamos sim, vou levar o Heitor Fredo, mas eu vou levar ele um dia que ele estiver mais tranquilo, senão ele vai querer comprar a loja inteira, César. 10 horas e 55 minutos, muito obrigado, César Moia, conversando conosco aqui também no nosso Manhã Bandeirantes, que vai para um rápido intervalo. Na volta, eu já trago para você o giro da participação dos nossos ouvintes, mensagens que vão chegando ao longo do programa. A gente vai trazer a opinião também de quem está conosco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Você sabe como o Hospital São Luís Campinas consegue oferecer o mais alto padrão de cuidado? Temos uma gestão centralizada, que compartilha serviços e boas práticas em todo o Brasil. Assim, conseguimos investir ainda mais na qualidade da assistência. Tudo para que você tenha o melhor cuidado. Em Campinas, a qualidade Rede DOR você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em www.rededor.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem Unicamp 2025 e Vestibular Unicamp 2025 termina nesta sexta-feira, dia 7 de junho. Os pedidos devem ser feitos exclusivamente pela internet na página da Conveste, assim como o envio da documentação digitalizada. A lista dos estudantes contemplados com a isenção será divulgada no dia 30 de julho. Os candidatos que tiverem sua inscrição indeferida poderão entrar com recurso por meio da página da Conveste, lembrando que os candidatos contemplados não são automaticamente inscritos. É preciso posteriormente fazer as respectivas inscrições usando o código de isento fornecido pela Conveste. O pré-requisito para receber a isenção em todas as modalidades é já ter concluído ou estar para concluir em 2024 o ensino médio. E as inscrições serão realizadas do dia 1º ao dia 30 de agosto de 2024 pela internet. Já as inscrições para a modalidade Enem Unicamp serão realizadas em novembro. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2024, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste sábado, o Guarani vai enfrentar o Operário às 17 horas no Estádio Brinco de Ouro. E no domingo, tem América e Ponte Preta, às 18h30 no Estádio Independência em Belo Horizonte. Jogos da 9ª rodada do Brasileirão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Manhã Bandeirantes. 10 horas e 58 minutos, de volta com Manhã Bandeirantes, agradecendo a você que está conosco, participando aqui pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. A Silvia Jonas acompanhou a entrevista que nós fizemos com o secretário Marcelo Colucini
da pasta de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, e ela está parabenizando você, Tiago Prudente. A Silvia diz que o secretário às vezes acha que as pessoas são tontas. Quantas obras já foram feitas e rotatória, marginal e a passagem de nível da Ademar de Barros, nada disso sai do papel. Ela diz que isso é uma vergonha numa conversa para o eleitor dormir, portanto concordando aí com a necessidade das obras serem feitas. A participação também do Edivalmir Massa, que está aí pertinho de você, Tiago Prudente. Está no Grupo Bandeirantes de Comunicação em São Paulo. Acho que foi aí pessoalmente dar um abraço também no amigo Edivalmir Massa, que está sempre com a gente, assim como o Marco Silva Bedin, acompanhando a nossa programação, direto da cidade de Hortolândia. Tem mensagem de áudio chegando também, que a gente compartilha. Você pode também escrever, você pode participar com mensagens de áudio pelo 19 97102 1493. Bom dia a todos, Bom DJ dia. Alê, Heitor Fredo, Tiago Prudente, falando um pouquinho aí dessa tragédia aí do motorista que foi morto pelos bandidos, né? Eu vejo da seguinte maneira: você tem a contratação do frete. Quando você aceita o frete da primeira empresa, no caso, você já computou o valor de ida e de volta. Aí é lógico, como ia voltar vazio, você pega uma outra carga. Só que geralmente as pessoas já têm em vista isso, né? Não precisa de um aplicativo que você não sabe quem é, para onde que vai, para voltar para casa e ficar arriscando dessa maneira. É muito isso. Porque a primeira contratação, você já sabe aonde você vai e o valor de voltar. Mas enfim, a necessidade das pessoas fazem agir dessa maneira de ter que compor o orçamento para poder ganhar a mais, né? Na situação que vivemos hoje em dia, tudo aumentando, né? Menos a inflação. Enfim, eu gostaria só de comentar uma coisa, colocar uma opinião sobre esse negócio da compra de arroz do governo, tá? Ontem foi proibido, hoje vai ter o leilão do arroz. Gente, qual a principal produção do Rio Grande do Sul? Arroz. Ao invés do governo federal ir lá comprar todo o arroz do Rio Grande do Sul para ajudar o estado, compra o arroz, distribui aonde coloca as cestas básicas, inclui o arroz ali do Rio Grande do Sul. Aí sim, você vai estar ajudando naquele lugar. Colocar arroz a preço mais barato, aonde se vende arroz, é querer quebrar o lugar. Eu pergunto a você, Tiago Prudente e Heitor Fredo, se o governador fosse petista, será que o Lula faria isso? Essa é a grande pergunta. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Olha, difícil fazer alguma previsão. Claro que a gente sempre imagina que a parceria política faz com que algumas decisões sejam tomadas mais facilmente. Mas o que a gente tem visto até aqui, falado inclusive pelo próprio governador Eduardo Leite, é um diálogo republicano e positivo entre o governo do estado, que é comandado pelo pelo PSDB, partido do Eduardo Leite, com o governo federal, que é do PT, historicamente inimigos políticos ou adversários políticos. Inimigos acho que é um termo muito forte, mas uma época de discussão que era um pouco mais protocolar, um pouco menos agressiva. Mas essa é uma discussão a respeito da importação do arroz que muita gente no Rio Grande do Sul está defendendo a mesma linha que o DJ Ale trouxe aqui nesse comentário, Tiago Prudente. É uma situação delicada pelo seguinte: primeiro a gente tem que pegar o histórico. O Brasil já importou arroz outras vezes? Sim. A última vez foi em 2020, durante a pandemia. O governo Bolsonaro importou arroz. Você sabia disso, Heitor Fredo? Não me lembrava. Ele importou arroz em 2020. Porque o preço estava muito alto e o governo queria baixar o preço porque a demanda tinha aumentado. Em 2020 se importou arroz. O Brasil tem estoques reguladores de arroz. Você sabia disso, Heitor Fredo? As notícias vão começando a aparecer, né?
O Brasil sempre regulou o preço do arroz. É que durante o governo Bolsonaro, os estoques foram zerados. E o governo Lula ainda não repôs o estoque, porque você não teve safra excedente. Mas o Brasil sempre teve estoques reguladores. Então, quando o preço sobe demais, os estoques são acionados para regular o preço. Eu, sinceramente, não estou entendendo o que está acontecendo. Será que é porque o preço disparou e agora não tem mais como regular, que tá essa briga? Então, eu vou deixar para o nosso caro ouvinte refletir sobre o que está acontecendo sobre isso. Então, cada um faz a sua análise. Eu não vou entrar no mérito e não no mérito. Só trouxe esses dados para que você em casa que está nos ouvindo reflita sobre isso, sobre o que realmente está acontecendo. E sobre a proposta de comprar dos produtores brasileiros, eu não sei nem se os produtores brasileiros querem vender a esse preço que o governo está comprando. Porque vale lembrar que a quantidade que o governo está comprando não vai solucionar o problema do Brasil. Ainda a produção nacional vai ser fundamental nesse ponto. O que pode fazer é o preço do arroz, que baixou um pouco nos últimos meses, baixar um pouco mais e voltar ao patamar de do início de 2023. Mas vamos aguardar. Aí estão os dados, acho que cada um pode fazer a sua análise, né, Heitor Fredo? 11h05. O Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, diz: estou acompanhando as reportagens sobre os gastos dos ministros do STF em viagens ao exterior e os gastos gerais no serviço público. Dá um desânimo tão grande, escreve o Celso. A gente trabalha tanto, a vida está tão difícil, tudo tão caro, a gente faz sacrifícios todos os dias, abre mão de coisas importantes e dói o coração ver essa farra com o dinheiro público. Até quando, meu Deus? Desabafa aqui o Celso Santos. O Wagner Marcondes, também participando conosco, escreve que ontem, quando vocês gentilmente cederam espaço para a minha opinião diária, no que sou grato, que é isso, Wagner, você é parceiro nosso e sempre muito bem-vindo no Manhã Bandeirantes. Ontem ele fez menção ao ocorrido na Assembleia Legislativa do Paraná e ao que ocorreu em Brasília em 8 de janeiro do ano passado. Nos comentários vocês disseram que são coisas que não poderiam ser comparadas, questão com a qual ele concorda. Mas ele se referia apenas ao quebra-quebra e que ninguém foi preso ou responsabilizado por aquilo, pelo menos não no evento do Paraná. Já no ocorrido em Brasília, contrariando a nossa própria Constituição, parece que temos pessoas condenadas à prisão perpétua, já que absolutamente ninguém se mexe para resolver a vida daquelas que estão detidas. E aqui ele fala dos dois supostos lados pelo país, o esquerdo e o direito. Ele tem o pleno discernimento para saber que foram eventos diferentes, óbvio que sim, mas ele se refere à depredação ocorrida em ambos os locais, pensando ele que os fatos se equivalem em algum momento. Se uma pessoa foi morta, a questão de que se foi morta com um tiro ou com uma facada é irrelevante. O resultado morte, o homicídio já aconteceu. Ele faz essa analogia aqui, o Wagner. Enfim, torço para que um dia esse país deixe de ser esse lugar que aonde quem grita mais alto leva. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, sigo acompanhando vocês, às vezes concordando, às vezes discordando, mas vejam como é bom. Aqui ninguém precisa gritar ou quebrar isso ou aquilo para ser ouvido. Um ambiente saudável e democrático se instala, é o que a gente sempre tenta aqui nesse espaço do Manhã Bandeirantes, com a divergência de opiniões, com a divergência a respeito das pautas, dos assuntos, mas o importante é a gente ter o diálogo. Uma luta que a gente tem todos os dias aqui é essa, Tiago Prudente. Concordando ou não, a gente quer saber a opinião do ouvinte, a gente quer ser corrigido, a gente quer que os assuntos sejam debatidos com educação, algo que está raro hoje em dia na política brasileira e, consequentemente, na sociedade que acaba muitas vezes deixando o fanatismo falar mais alto do que o próprio discernimento pessoal. O objetivo aqui, sem dúvida, é esse, é provocar o diálogo respeitoso, a diversidade de opiniões, que as pessoas possam expressar suas opiniões sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de preocupação, claro, desde que sejam opiniões respeitosas, que não carreguem preconceitos, isso sem dúvida nenhuma que a gente propõe aqui. Diferentemente do nosso Congresso Nacional, né, Heitor Fredo, que ontem
tirando a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, né, que já demonstrou toda aquela opulência, né, o Congresso Nacional também teve um dia agitado, né? Ah, pra lá de agitado, Tiago Prudente, por conta de um deputado que foi um pré-candidato à presidência da República, que ganhou notoriedade também com as provocações que foram feitas dentro da campanha e que agora era alvo de uma investigação sobre os casos de rachadinha. Estou falando de André Janones, que ontem teve uma discussão para lá de acalorada com Nicolas Ferreira. Acho que se a gente fosse hoje colocar dois nomes que representam bem o que é essa agressividade no tom de discussão, o que é esse dedo apontado na cara do opositor, teríamos André Janones e Nicolas Ferreira em um ringue, em um octógono. E ontem isso quase aconteceu. O deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, e Nicolas Ferreira, do PL, também de Minas Gerais, discutiram na Câmara dos Deputados e precisaram ser apartados para evitar que saíssem no tapa. Literalmente. Não é nem força de expressão. Olha que frases... Olha que frases bonitas foram proferidas por ambas as partes. Se isso aqui não é quebra de decoro, eu não sei o que é. Janones disse poeticamente a frase: "Dou na sua cara com um soco, seu otário". Frase essa respondida pelo também sempre educado Nicolas Ferreira: "Pode vir, bate". Foram cenas registradas no corredor depois de uma sessão tumultuada no Conselho de Ética, que julgou a representação do Partido Liberal contra o deputado André Janones pela suposta prática de rachadinha, quando parte dos salários dos funcionários do gabinete são repassadas aos parlamentares. O colegiado arquivou por 12 votos a 5. Deputados apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e da base do presidente Lula trocaram insultos, trocaram ofensas. E aí vieram outros grandes e fortes argumentos. Janones chamou alguns parlamentares de boiola, inclusive Nicolas Ferreira, e aí convocou para conversar lá fora. Depois vieram respostas do tipo: "Você é frouxo, você é um mentiroso". Essas frases ditas por Nicolas: "Vamos lá fora então, quero ver". Lembrando muito aquelas brigas de quinta série, o famoso "te pego lá fora depois da aula". A diferença é que estamos falando de deputados dentro da Comissão de Ética, do Conselho de Ética da Câmara, Tiago Prudente. Virou várzea demais. Você esqueceu do Zé Trovão aí também, brigando, xingando. Teve mais esse aí também, queria sair da porrada lá no Conselho de Ética. O Janones acabou de soltar uma nota pedindo desculpa à comunidade LGBT por causa das palavras usadas. Bom, só registrar esse ponto aqui. Mas dito isso, eu não sei nem se criança briga assim, Heitor. Tenho minhas dúvidas. Fico pensando aqui, será que criança briga realmente desse jeito? E aí a gente vê o nível do nosso Congresso Nacional, com deputados que não conseguem simplesmente resolver no diálogo, resolver no debate. Foi para o Conselho de Ética, se arquivou ou não arquivou, você concorda ou não concorda, o que você deve fazer, ou se você é um deputado ou se você não é simplesmente protestar. E como protestar? É na porrada, Heitor Fredo, que a gente protesta? Os deputados protestam? É na porrada? Não é na porrada. Não deveria ser, né? Mas está cada dia mais comum dentro da política. É ridículo essa cena dos dois. Vamos lá fora, vamos lá fora. Onde já se viu isso? Lá fora eles não são deputados? Essa é a minha pergunta. Lá fora eles não são deputados? Lá fora eles não representam os votos que eles tiveram? 2 deputados mineiros, inclusive. Lá fora eles são algo diferente disso? É preciso um pouco de civilidade. Eu estou pedindo só um pouco de civilidade. Só um pouco de civilidade. E aí eu coloco e falo, mesmo sendo deputados mineiros, os deputados paulistas, muitos protagonizam cenas muito parecidas. E aí de quem é a responsabilidade por eleger esses nomes? De quem é?
Infelizmente, é da própria sociedade. Quem deposita o seu voto para que pessoas como ele sejam eleitas, também tem responsabilidade nisso. Então, o nível do Congresso Nacional que nós temos hoje é basicamente o Congresso que espelha o que muitas pessoas da sociedade pensam. Ah, mas Thiago... Não, é exatamente isso. Porque essas figuras que estão aí não surpreendem ninguém. Ou surpreendem, Heitor? Antes da eleição, ninguém sabia de que eles eram isso que estão aí. Não, eles já eram assim e muito provavelmente serão reeleitos assim também. O ouvinte Wanderson diz, bom dia, uma pergunta, se a rachadinha fosse de um deputado de direita, a história seria a mesma? O problema é que chegou nesse ponto porque a justiça só pune um lado. Sim, rachadinha tem um monte de processo. O ouvinte aí, que deputado que foi condenado por rachadinha que o nome do crime é peculato, Heitor Fredo? Você lembra de alguém? Só denúncias, mas que não tiveram até agora nenhuma conclusão. De direita, esquerda, então, caro ouvinte, infelizmente ninguém é punido, nem direita, nem esquerda, nem ninguém. Por exemplo, vou pegar os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro de rachadinha. Você viu alguma condenação sobre isso, Heitor? Não. Do Flávio Bolsonaro, você viu alguma condenação sobre isso? Também não. Você viu algum processo no Conselho de Ética do Senado avançar contra Flávio Bolsonaro? E se puxar, tem mais, hein? Então, tem vários deputados. Isso é corporativismo. Eles simplesmente arquivam esses processos porque não avançam. Não tem a ver com direita e esquerda. Tem a ver com proteger o próprio, você tá entendendo? Então, eu acho que aí o assunto extrapola a ideologia. Acho que esse é um ponto importante que a gente tem que colocar aqui. E outra coisa que me chama a atenção, em destaque é do Janones, que também é o defensor da moral, não sei o quê, fica nas redes sociais falando não sei o quê, e também na prática não faz nada disso, e também do Nicolas Ferreira, que se diz cristão, eu nunca vi cristão chamar ninguém pra porrada, evangélico. Então, é uma... É até difícil de comentar, sabe assim, Heitor? Você olha aquela cena e você fala, será que isso merece ser comentado? Será que isso merece ser destacado? Porque é uma vergonha. E por incrível que pareça, Heitor, você sabe que hoje, dia 6 de junho, marca o dia D, né? Os 80 anos do dia D, né? Da invasão da Normandia na Segunda Guerra Mundial, que foi uma virada na história da humanidade. E pelo jeito, a onda democrática que veio depois do dia D, principalmente na esfera ocidental do planeta, e depois do fim da queda do Muro de Berlim também no leste do planeta, no leste europeu e também em algumas partes da Ásia, me chama a atenção que a gente está tendo um declínio agora. É isso que está acontecendo. E cenas como essa no Congresso Brasileiro demonstram a dificuldade do diálogo. Foi porradaria, foi pancadaria, foi tentar levar a força que levou o mundo para onde levou naqueles anos em que milhões morreram na Segunda Guerra Mundial. É muito mais complexo do que isso, mas são sintomas extremamente perigosos. Adriano Vermelho escreve dizendo quem eles querem enganar com aquela interpretação ridícula, digna de reprimenda por falta de decoro e tão canastrônica, ele escreve aqui entre aspas, gostei, canastrônica, quanto suas performances como legisladores. Inocentaram politicamente Janones. E ele questiona, um absurdo? Sim. Mas não será o primeiro, infelizmente, nem o último. O corporativismo, para dizer o mínimo, impera em muitos ambientes profissionais, principalmente na zona cinza, que é a política brasileira, que tem tanto a esconder e onde reina a velha máxima. Me protege, que eu te protejo. Ou, a melhor de todas, uma mão lava a outra. E olha, vão ter que conseguir mais verbas para deter gente, porque são muitas mãos sujas. O José Rodrigues, ele diz que a comissão antiética da Câmara é uma vergonha e que o bolsonarismo veio para a esculhambação da política brasileira. O que era ruim, na opinião do José Rodrigues, só piorou. O Wanderson reforça aqui a opinião dele. Algum deputado de esquerda está preso por crime de opinião? Aí que está o lado da história. É a questão que levanta o Wanderson, nosso ouvinte, final do telefone 6103. Mas essa não foi a única discussão neste evento. Oi. Posso só fazer uma... Queria saber o que é crime de opinião.
O Wanderson pode trazer aqui a participação dele mais uma vez, se ele quiser. Queria saber o que é crime de opinião. Mas eu dizia, Tiago Prudente, meu caro ouvinte da Rádio Bandeirantes, que esse não foi o único capítulo do programa do Ratinho. Não, desculpa, confundi. Da Comissão de Ética. Porque eu acho que as sessões vão deixar de passar na TV Câmara e começar a passar, sei lá, no programa da Rede TV, que tem essas confusões com o João Kleber apresentando. Talvez tenha um pouco mais a cara do que a gente está vendo por lá. Porque teve um outro momento em que o deputado federal Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, estava com a fala e presente na sessão o coach Pablo Marçal, pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, se comportando como um deputado que ele não é, usando inclusive broche de deputado que ele não é. E eis que este momento também foi registrado no mesmo ambiente político super saudável que Brasília está construindo. Guilherme Boulos. Trouxeram até coach picareta para vir tentar tumultuar a sessão, que eu espero muito, não sei se está aqui ainda o coach picareta, tá ali, que eu espero muito, que não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes, vá até o fim, que eu quero te enfrentar nos debates, é o que eu mais quero. Não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes, que tem gente que já está dizendo que você já está vendendo, então não venda. Presidente. Agora, trouxeram. Silêncio. Presidente. Vamos fazer silêncio. Presidente. Uma questão de ordem. Silêncio. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Presidente. Questão de ordem, presidente. Não, questão de ordem. Presidente. O relator, ao invés de discutir relatório, ele partiu para ofender. Presidente. O relator, ao invés de discutir relatório, ele partiu para ofender deputados. Eu estou discutindo o relatório. Discussão política. Eu estou discutindo o relatório. Irresponsável. Eu não vou aceitar ser interrompido. Falta de coerência desse Eu não vou aceitar ser interrompido. Presidente, só um minuto. Uma questão de ordem. Só um minuto. Deputado Domingos, Vossa Excelência chegou agora. O tempo dele está parado. Eu sei que o tempo dele está parado, mas ele está ofendendo as pessoas gratuitamente. Não, mas você não ouviu as ofensas que vieram antes. O deputado Boulos ouviu atentamente todos os parlamentares que aqui fizeram. Houve aqui ofensas de ambas as partes. Eu peço a Vossa Excelência que fiquem. Aí já tem uma cara de campanha para a Prefeitura de São Paulo, até porque Pablo Marçal vem aparecendo nas pesquisas com números pouco mais expressivos do que se imaginava de uma figura tão polêmica, mas que teve bastante voto para deputado federal na última eleição. Inclusive, uma votação que o colocaria como um deputado se não fosse pelo embargo da Justiça por uma série de problemas apontados pela Justiça Eleitoral. Mas, nos bastidores, já há informação de uma conversa com União Brasil, com um convite para que Pablo Marçal seja candidato a vice-prefeito na chapa de Kim Kataguiri. E a resposta de Pablo Marçal teria sido uma contraproposta. Kim Kataguiri ser vice na chapa de Pablo Marçal. E cada vez mais uma proximidade dele com Jair Bolsonaro para tentar ser Pablo Marçal o candidato bolsonarista de São Paulo. No fundo, Tiago Prudente, vou te falar uma coisa. A sensação que me passa é que Guilherme Boulos prefere concorrer com Pablo Marçal do que com Ricardo Nunes no campo bolsonarista. Porque há mais rejeição a Pablo Marçal do que a Ricardo Nunes. E aí fica uma disputa mais ideológica ainda na Prefeitura de São Paulo. Ou eu estou viajando muito? Não, você não está errado, não, até porque o Ricardo Nunes é muito desconhecido ainda aqui na capital paulista. O ouvinte deve estar pensando, como assim? Separar aqui na capital e perguntar quem é o prefeito, muita gente não sabe quem é o prefeito. Então tem um desconhecimento, então até para rejeição é complicado, para que ele tenha uma rejeição maior. Mas eu acho que o objetivo principal do Boulos ao fazer isso ontem na Câmara, e episódios como esse vão aumentar daqui para frente, tá, gente? Porque as eleições municipais, as tensões municipais vão se refletir entre deputados, senadores, podem esperar.
Tanto que o negócio da taxação das brusinhas lá, lembra, Heitor? Sim. O senador que é relator no Senado é de Alagoas, do mesmo estado que o Arthur Lira. Então, aquela retirada que ele fez não foi por acaso, foi já visando uma tensão regional. Então, a gente precisa sempre fazer essa leitura. E o Boulos, ao provocar lá, chamar de coach picareta. Estão querendo me derrubar aqui, Heitor. Voltou? Voltou. Eu quero saber se você pegou o código agora do Pablo Marçal também. Tô aqui. Alguém tá querendo me derrubar. A internet precisa mudar o mindset dela, Thiago. Não tá fácil não. Mas, é o seguinte, acho que o Boulos, ao fazer isso, ele tá forçando para que o Pablo Marçal dispute a eleição. Por quê? Se ele disputar a eleição, ele divide votos de que espectro político, Heitor? Da direita, de Ricardo Nunes, de José Luiz da Atena, que talvez seja candidato pelo PSDB. Exatamente. Divide esses votos e torna essas candidaturas mais fracas. Então, ao fazer isso, ele está de olho na eleição. Então, para ele, um candidato que divida os votos de Ricardo Nunes é melhor. Por isso, a participação de Pablo Marçal seria melhor. E no segundo turno também, enfrentar Pablo Marçal seria muito mais tranquilo do que enfrentar o prefeito. Isso em qualquer eleição. Enfrentar aquele que está no poder, que é aquele que tem o poder, que está na máquina pública, é muito mais difícil. Então, acho que essa é a estratégia de Guilherme Boulos. Infelizmente, esse tipo de situação vai se refletir na Câmara daqui para frente. E é tão triste, Heitor, essa situação, que ontem a Luísa Erundina, que é uma deputada por São Paulo, em uma sessão da Câmara, numa comissão também, num debate acalorado, que também fugiu do que a gente chama de civilidade, a deputada, que sempre foi muito educada, ela é incisiva, fala alto, mas nunca vi partir para agressão, acabou passando mal e foi internada. Ela que já é uma senhora com a idade avançada, mas para a gente ver o nível que está chegando o nosso Congresso Nacional. Existe uma diferença entre você ser enfático, incisivo, como foi, por exemplo, a presidente Leila Pereira ontem na CPI da manipulação de resultados, usando argumentos, mantendo posicionamentos fortes. É muito diferente de uma ignorância de não ter argumento e chamar pra porrada. Isso que a gente viu ontem na Câmara foi simplesmente lamentável. E Leila Pereira foi perfeita ontem aqui na CPI das apostas. Ela fez comentários muito pertinentes ao futebol brasileiro, que interessa a todos os brasileiros porque também movimenta milhões de reais. Ela deu uma aula de civilidade e ela, que não é deputada nem senadora, não exerce nenhum cargo público, né, Heitor? Aproveitar que falamos de esportes, deixa eu trazer também uma atualização de um assunto que estamos acompanhando e que na semana passada foi alvo, inclusive, de uma entrevista aqui no Manhã Bandeirantes. É a cobrança pelo repasse para a Associação Paralímpica de Campinas. Uma nota foi divulgada para a comunidade paralímpica brasileira. Nós, atletas, escreve a nota, da Associação Paralímpica de Campinas, a APC, a entidade está repudiando veementemente a atitude da diretoria da CBCP, a Confederação Brasileira de Esportes Paralímpicos, em não repassar às suas entidades filiadas os recursos oriundos da Lei número 14.294, representando, conforme balanço de 2023, 50.288.528 reais e 38 centavos não investidos. Tal atitude fere o estatuto vigente do próprio Comitê de Clubes Paralímpicos, Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, é o CBCP, e dificulta as ações de desenvolvimento das entidades filiadas em seu programa de formação esportiva. Não obstante a falta de repasse, a diretoria executiva do comitê passou a criar inúmeras situações de impedimento a entidades natas fundadoras, denunciantes de não descentralização de recursos aos clubes, dificultando a presença e a livre manifestação em suas assembleias. Dessa forma, esperamos que os órgãos fiscalizadores possam analisar a realidade descrita, fazendo com que os objetivos e finalidades do Comitê de Clubes Paralímpicos
para que essas finalidades ocorram de maneira adequada, respeitando a legislação vigente. Através do Conselho de Atletas da entidade citada, a nota reitera o repúdio frente ao não repasse de recursos aos clubes paralímpicos brasileiros filiados ao CBCP. Isso em pleno ano de Olimpíada e Paralimpíada. Tiago Prudente, voltamos amanhã aqui na Rádio Bandeirantes. Pela ordem, Heitor Fredo, sem dúvida nenhuma, amanhã estamos conectados aqui no Manhã Bandeirantes. Um abraço para você, aos nossos ouvintes e até amanhã. A pausa foi para tomar uma água, porque deu para perceber que o apresentador ficou quase sem voz aqui no final. Nessa virada de tempo pegou bonito aqui, viu, Thiago? Eu já achei e falei, gente, o que aconteceu? Será que o Heitor caiu lá do estúdio? Será que nosso debate acabou derrubando o Heitor? Tô brincando, gente. Aí eu fiquei preocupado. Mas, então até amanhã, né? Tá tudo bem aí, né, Heitor Fredo? Bem é uma palavra um pouco forte, mas já estamos recuperados. Mas te encontro na saída, viu, Thiago, depois disso aí. Pode deixar. Eu quero ver. Bate aqui na minha cara, como diz o Nicolas Ferreira e André Janones. Ei, meu Deus do céu. Ai, alguém precisa nos salvar, Heitor Fredo. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique a partir de agora com o noticiário esportivo desta quinta-feira. Voltamos amanhã com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e Gil Kleber na coordenação. Também falando rápido desse jeito, depois não quer ficar sem voz engasgado. Um grande abraço para você e até amanhã. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. LG Mota Imóveis. A Imobiliária Campiã em Vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740. E nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada.